Mateus capítulo 5, versículo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados. Amém. Amém. Pode tomar assento, meus irmãos. Vamos dar continuidade nesta série, uma série de mensagens, de sermãos. Estaremos conversando sobre este capítulo 5 do Evangelho de Mateus. E como já dissemos na terça-feira passada, considerado por muitos o maior sermão de Jesus na Bíblia, este capítulo 5, 6 e 7 nos traz ensinamentos extraordinários, regras de fé, sobretudo para que nós possamos acessar o reino de Deus. O reino de Deus que não é externo, o reino de Deus que não é palpável, humanamente falando, não é comida, não é bebida, mas é alegria no espírito, é gozo, é justiça. E estes capítulos nos trazem regras para nós recebermos o reino de Deus, entrarmos no reino de Deus, tomarmos posse do reino de Deus. E este sermão foi acompanhado por multidões. O capítulo 4 do Evangelho de Mateus, se você está com a Bíblia aberta, versículo 25, diz que seguia-o, olha isso, uma grande multidão da Galileia. E de onde mais? De Decápolis. Decápolis era uma série de cidades romanas. De onde mais? De Jerusalém, da Judéia e até da além do Jordão. Então, várias localidades, de várias cidades, aldeias, bairros, saíram pessoas. Esta multidão está seguindo Jesus já por vários quilômetros, devemos dizer assim, porque capítulo 4, versículos 24, descreve que Jesus andava fazendo sinais, prodígios, curando várias enfermidades, e por onde ele passava, as pessoas passavam então a segui-lo, passavam então a acompanhá-lo. E Jesus, aproveitando o ensejo, obviamente, que esta multidão estava com ele, capítulo 5, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia, diz que quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte. E eu fiquei me perguntando por que Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte. Dois motivos. Primeiro motivo é que as cercanias do Jordão, do mar da Galileia, a encosta do mar da Galileia, não era capaz de acomodar tanta gente, as multidões que seguiam a Jesus. Então, quando Jesus sobe ao monte, ele sobe para um espaço aberto. Acredita-se que haviam palmeiras, haviam lugares, sombras, e principalmente um espaço onde aquela multidão poderia ser alocada para ouvir a palavra de Deus. Segundo motivo que nós vemos, as plantações, a vegetação, as palmeiras, o verde daquele local servia como um ambiente acústico. Imaginem vocês, naquela época Jesus não tinha microfone, som, potência, não tinha um amplificador de som como nós temos hoje. Imagine multidões, como aquela citada, 5.000 homens fora mulheres e crianças. É muita gente para alguém usando apenas a sua expansão vocal. Mas Jesus estrategicamente escolhe aquele ambiente para que todos consigam escutá-lo. E enfim,
Semana passada nós meditamos sobre a bem-aventurança dos pobres de espírito. Semana retrasada, não é? Os pobres de espírito, os humildes de coração, porque deles é o reino de Deus. A segunda bem-aventurança está no versículo de número 4 que lemos. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mais do que felizes. Eu estava meditando neste versículo bíblico, irmãos, e como é difícil entender isto aqui. É necessário sermos espirituais, é necessário recebermos de Deus uma revelação bíblica, porque olha o que Jesus está dizendo: aqueles que choram são mais do que felizes. É como se Jesus dissesse: felizes os infelizes. Jesus está dizendo que chorar, se entristecer, é bem-aventurados esses que assim fazem. E a palavra chorar aqui, que me chama a atenção, o original desta palavra aqui no hebraico é pentel, que significa prantear, lamentar. É a mesma palavra utilizada no contexto de Gênesis capítulo 37, quando Jacó recebe em mãos a túnica de José, seu filho, e os seus irmãos dizem: pai, veja se esta túnica é de seu filho. E Jacó diz: realmente é de meu filho. Certamente uma besta fera o devorou. E ele chora, e a palavra chorar ali é o mesmo verbo usado aqui. Então este choro aqui não é um choro raso, é algo profundo, significa luto, é um sentimento de dor profundo. Aqueles que choram, prantear, lamentar, a expressão correta talvez no mundo seria: bem-aventurado aqueles que não choram. Felizes aqueles que não pranteiam, que não passam por momentos difíceis. Mas a bem-aventurança de Jesus aqui é esta: bem-aventurado, felizes aqueles que choram. Então que choro é este? Para que nós compreendamos melhor. Que choro é este? Este choro não é um choro carnal. O contexto do versículo 4 não é um choro de remorso, um choro de medo, um choro teatral, talvez a perca de um bem material, a perca de um ente querido, que é uma dor insuportável, terrível, talvez a perca por conta de um fim, um choro por um fim de um relacionamento. Não, este choro aqui não é um choro carnal, não é algo que é causado por qualquer ligação que tenhamos com esta vida passageira que aqui temos, mas este choro aqui é um choro espiritual. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado aqueles que choram, ele está se referindo a uma dor na consciência, causado por algo que se chama arrependimento. Aqueles que constantemente choram pelo pesar do arrependimento. Observe que o termo aqui não é bem-aventurado aqueles que choraram, não é bem-aventurado aqueles que vão chorar. Observe que o verbo aqui é transitivo, é um exercício. Bem-aventurado aqueles que choram. Isso aqui fala de uma constância. Pessoas que vivendo nesta terra vivem uma vida constante de lamento, de arrependimento, de uma dor na consciência que sente por não ser perfeito. Por mais que busque a perfeição, por mais que busque melhorar e consiga melhorar, por mais que busque se santificar e consegue melhorar, mas ainda assim não é perfeito. Esse é o cristão que está lutando para morar no céu. Esse é o cristão que está procurando
fazer parte do reino de Deus, tomar o reino de Deus, a força, entrar no reino de Deus. Então esta é a dor, o reconhecimento e a consciência dos seus pecados. E Jesus está dizendo: bem-aventurados são estes que choram, porque eles serão consolados. Eu me recordo de Lamentações, eu espero você localizar e ser reproduzido aqui para aqueles que não conseguiram achar a tempo. Lamentações capítulo 3, versículos 39 a 40, 39 e 40, versículo conhecidíssimo da igreja. Diz assim: do que se queixa, pois o homem vivente. Eu quero chamar a sua atenção, eu vou ler novamente, algumas pessoas estão localizando. Lamentações capítulo 3, versículo 39 e 40. Diz assim, ó: do que se queixa, pois o homem vivente? Isso aqui é uma pergunta. Do que o homem vivente está se queixando? E esta expressão homem vivente já é graça, já é misericórdia, quer dizer que eu estou vivo. E se eu estou vivo é graça, é misericórdia, é mais do que eu mereço. Então Jeremias está dizendo assim: do que se queixa o homem vivente? Uma pergunta que é respondida. Ele diz assim: queixe-se cada um dos seus pecados. O que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Por que o homem poderá se queixar de algum castigo que possa receber? Porque se vem algum castigo, é pelos nossos próprios pecados. Olha o versículo 40: esquadrinhemo-nos os nossos caminhos. Ao invés de se queixar, ao invés de reclamar da sua vida, glorifique a Deus porque você está vivo, e faça isso que está no versículo 40: esquadrinhemos os nossos caminhos e experimentemo-los, aleluia, e voltemos para o Senhor. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Faça uma análise de como você está vivendo. Ao invés de você ficar se queixando com o que está acontecendo, faça uma análise de como você está vivendo. Reorganize a sua vida conforme a direção de Deus. Examine seriamente o que você tem feito e volte-se para o Senhor. Este precisa ser o sentimento do homem, porque tem gente que vive se queixando e não reconhece que é pecador, e não reconhece que nós temos muito mais do que merecemos, porque estamos respirando sobre a terra. O nosso foco precisa ser melhorar, andar na vontade de Deus, examinar os nossos caminhos. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4. Enquanto você localiza, eu te digo: pessoas que não choram é porque amam o pecado. Pessoas que não sentem as suas misérias é porque amam o pecado e viver na prática dele. Não tem sofrimento e arrependimento nenhum de viver praticando, pecando desenfreadamente. Mas o cristão não é assim não. Ele chora, ele se lamenta, ele erra tentando acertar. Glória a Jesus. Eclesiastes capítulo 7, versículos 2 a 4. Olha por que esse sentimento precisa estar no nosso coração. Sentimento de luto. Você está ouvindo e lendo comigo? Diga amém. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Parece que a doutrina de Deus é tudo ao contrário do que nós pensamos, né? Porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Deixa a Bíblia aberta aí. Felizes os infelizes, felizes aqueles que choram. Aqui Jesus está dizendo, a Bíblia está dizendo assim: é melhor ir numa casa onde está tendo um velório do que ir numa festa onde todo mundo está pulando e dando risada.
Aí a explicação é esta: porque quando alguém vai num velório, ele vê o fim de todos os homens. Aí diz: e os vivos aplicam ao seu coração. O que ele está dizendo aí, irmãos? Onde há luto, onde há este sentimento em nosso coração, nós lembramos que um dia também iremos morrer. Quem já foi num velório aqui? Acho que todos, né? Você entra, esses dias eu tive esta infelicidade terrível. Estive ali naquela parte onde tudo acontece, onde estão ali cobertos, como são colocados no caixão. Isso é tão triste, porque você percebe que o homem não é nada. Você percebe que o tempo passa muito rápido. 77 anos voa, já foi. Um dia eu vou morrer. Um dia isso aqui vai terminar e não vai demorar, porque a vida do homem é como um sopro. Então Salomão está dizendo no versículo 2: o homem aplica o seu coração a isto. Quer dizer, ele lembra que daqui ele não leva nada. Ele reconhece que aqui é passageiro. Tem muitos que vivem como se nunca fosse morrer. Tem muitos que passam décadas na terra e não se lembram de Deus. Vivem uma vida de pecado, distante da presença do Senhor, não buscam ao Senhor. E quando a vida se finda, ele nada fez, ela nada fez. Mas olha o que o texto está dizendo. É por isso, versículo 3, você está com a Bíblia aberta ainda? Diz o texto: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O que a Bíblia está dizendo? As lágrimas tornam o coração mais compreensivo. As lágrimas limpam o coração do homem. Quando eu dobro o meu joelho e digo: Senhor, eu preciso melhorar, eu não estou contente com a minha vida espiritual, preciso orar mais, eu preciso me aplicar mais. Eu estou colocando meu coração em uma melhoria contínua na presença de Deus. Porque o tolo não pensa, olha o que diz o versículo 4: o tolo não pensa no amanhã, só pensa no presente. Mas o sábio vive se preparando, irmãos, para a eternidade, para o amanhã. Ele aproveita cada dia. Por isso que a Bíblia diz assim, que o cristão ele vai remindo o tempo, porque os dias são maus. É por isso que a Bíblia diz: para cada dia basta o seu mal. É por isso que o salmista disse no Salmo 90: me ensina a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Contar os meus dias: 2, é viver um dia por vez, é valorizar todos os dias, é se santificar todos os dias, é fazer com que nenhum dia seja perdido no pecado, que nenhum dia seja perdido em qualquer coisas fúteis desta vida, é fazer com que cada dia vala a pena, orando, jejuando, se consagrando, lendo Bíblia, se santificando e se preparando para a eternidade com Deus. Os que choram, eu vou dizer uma coisa para você: os que não choram demonstram que estão longe de Deus. Por que isso, pastor? Isso aqui a gente aprende na nossa caminhada e na Bíblia, não é? Que quanto mais, preste atenção aqui, quanto mais eu me aproximo de Deus, quanto mais eu estou perto da luz de Cristo, mais eu vejo os meus pecados. Quanto mais eu mergulho na oração, na leitura bíblica, quanto mais eu vejo Deus, mais eu vejo meus pecados. É por isso que a Bíblia diz: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Sinta as vossas misérias. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6, Isaías narrando a história, diz assim: no ano que morreu o rei Uzias, parece que eu vejo, o parente de Isaías morreu. E no ano que ele morreu, era como se Isaías estivesse pensando na vida, não é? A história de Uzias todos conhecem.
foi muito bem no começo, Deus bradou na vida de Uzias, foi um rei extraordinário. Aí a sua fama começou a voar, ele se exaltou, tomou o incensário da mão do sacerdote, foi ferido de lepra e terminou no leprosário. No ano que morreu o rei Uzias, Isaías diz: foi nesse ano que eu vi o Senhor. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, seu séquito enchia o templo. Eu vi serafins voando, 6 asas. Eu vi eles clamando: santo, santo, santo. Eu vi também quando um deles voou na minha direção, trazendo uma brasa viva tirada do altar, porque eu tinha dito assim: vou morrer, porque eu sou homem pecador. Porque quando Isaías viu a glória de Deus, ele disse: sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, vou morrer, porque eu vi a santidade de Deus, e Ele é santo, como Ele é santo, e como eu sou pecador. Aleluia. Porque quando eu vejo a Deus, eu vejo a minha imundícia. Quando eu vejo a Deus, eu vejo quanto eu preciso melhorar. E se você não sente as suas misérias, é porque você está distante de Deus. Se você vive uma vida de prática pecaminosa, é porque você está distante de Deus. Porque se você se aproximar de Deus, você vai se humilhar. Você vai fazer como Pedro, quando viu a pesca maravilhosa que tinha feito, ele disse: Jesus, vai para longe de mim, porque eu sou homem pecador. Jesus olhou para ele e disse: não tenha medo, porque eu vou te fazer pescador de homens se você me seguir. Aleluia, glória a Deus. Mas eu preciso sentir as minhas misérias. Isso aqui fala de um choro profundo, irmãos. Não é ser saudosista, mas depois que eu li o livro de Lamentações, eu percebo que a gente tem que lembrar mesmo e clamar mesmo, dizer: Senhor, renova os nossos dias como dantes. Isso aqui, não era só para suor, não. Isso aqui, em qualquer momento que alguém dobrasse o joelho na sua casa, ou quando vinha para a igreja, tinha que ter lenço, porque era lágrima mesmo, era lágrima, era choro, era lamento. Aleluia. Era corações sinceros e arrependidos, choro. Nós não podemos viver a nossa vida religiosa na igreja com os olhos secos, sem lágrimas, sem arrependimento, sem sentir as nossas misérias entrar e sair do mesmo jeito e não mudarem nada. Quando Jesus está dizendo bem-aventurado aqueles que choram, Ele está falando de pessoas que estão constantemente melhorando, sentindo as misérias e melhorando. Lembra da mulher pecadora? Lembra? A mulher pecadora, Lucas capítulo 7, versículo de número 36, se não me foge. Você lembra? Lembra que Jesus foi convidado para ir na casa do fariseu? O fariseu convidou Jesus para ir na casa dele, e a Bíblia diz que Jesus aceitou o convite e foi lá. E quando Jesus chega, está todo mundo lá, e os fariseus lá, tudo etiquetado, bonitão, se sentindo santo, se sentindo menos pecador que os outros. E de repente entra uma mulher que a Bíblia chama de mulher pecadora. O evangelista Lucas fala mulher pecadora. E o sentimento do fariseu, quando viu aquela mulher fazendo tudo aquilo, ele pensou consigo: se esse homem fosse profeta, saberia que essa mulher é pecadora, que essa mulher aqui na cidade é famosa. Essa mulher aqui não é bem vista, ela é uma mulher pecadora, a fama dela é ruim, essa mulher é imunda. Se ele soubesse disso, não deixaria essa mulher tocar ele, não. Isso prova que essa mulher não era flor que se cheire para a sociedade. Mas naquele dia, aquela mulher, sabendo que Jesus estaria ali, preparou um vaso de alabastro
alabastro era o melhor material para se preservar o perfume. E eu não sei quanto tempo esta mulher estava conservando esse perfume ali dentro, não sei, mas eu sei que quando ela viu Jesus, ela falou assim: vou usar o perfume. E ela vai para os pés de Jesus, e antes mesmo que ela use o perfume em Jesus, nos seus pés, os pés de Jesus acabam sendo molhados antes com as suas lágrimas, porque aquela mulher não consegue reter as lágrimas, e ela chora, e ela chora, e ela chora, e ela não está chorando de medo, ela está chorando porque ela é pecadora, e ela reconhece que ela está diante de Jesus, o Messias, o Rei dos Reis. Quando você dobra o joelho, quando você entra na presença dele, você reconhece quem você é, você reconhece quem ele é, você consegue ver as suas fraquezas, você consegue se humilhar e dizer: eu preciso mudar de vida, a minha fama até hoje é essa, as minhas atitudes até hoje é essa, mas a partir de hoje eu quero mudar, e tem lágrimas sinceras para provar isso. Não é só os olhos que estão molhados, o coração daquela mulher está despedaçado. E ela chora, e a Bíblia diz: e regava os seus pés com as lágrimas, e enxugava com os cabelos. E depois disso ela beijava os pés de Jesus. Beijava os pés de Jesus, beijava. E depois ungia com perfume, e quando ela fez isso, o fariseu pensou: se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele não deixaria tocar nele. Se ele fosse profeta mesmo, como ele diz e como os outros dizem, se ele fosse o Messias. Jesus olhou para o fariseu e disse: vou te contar uma parábola, rapaz. Tinha um homem credor, tinha 2 pessoas devendo para ele, 2 pessoas. E ele foi cobrar as 2 pessoas, e quando ele chegou lá, uma devia 500 denários, a outra pessoa devia 50 denários. E quando ele chegou, ele percebeu que, embora houvesse diferença de valores, um devia 500, o outro devia 50, nenhum dos dois tinha dinheiro para pagar. Mesmo aquele que estava devendo um pouquinho não tinha condições de pagar. Então ele estava na mesma posição que o outro que devia muito, porque os dois não podiam pagar. Eu sou pecador como qualquer outro aí. Eu preciso reconhecer isto. Quem está lá, quem está aqui, eu sou pecador como qualquer outro. Eu não sou perfeito. As minhas obras não me tornam melhor do que ninguém. Nenhum de nós podemos pagar ou pagamos o preço pelo nosso pecado. Todos nós dependemos da graça e da misericórdia de Deus. E se Ele perdoou você, pode me perdoar também. Pode perdoar o maior pecador deste mundo, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. A diferença está em um coração que se rasga. A diferença está em um coração que se abre, em olhos que choram, corações que se despedaçam e dizem: eu não mereço. Aleluia. E Jesus contou essa história e diz: olha, ele viu que nenhum dos dois podia pagar, então ele perdoou os dois. E aí ele diz: agora eu vou fazer uma pergunta para você, fariseu. Desses dois que foram perdoados, o que devia 500, o que devia 50, quem dos dois amou mais o homem que lhes perdoou a dívida? Será que o homem que amou mais foi o de 50 ou foi o de 500? Aí o Simão respondeu, o fariseu respondeu: com certeza, né? Provavelmente foi aquele que ele perdoou, que devia 500, porque ele devia mais. Ele amou mais, ele considerou mais, porque ele devia mais. Jesus disse: olha para essa mulher agora. Eu cheguei aqui, vocês não me deram nem um pouco de água para lavar os pés. Essa mulher, quando eu cheguei, lavou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os cabelos.
quando eu cheguei aqui, vocês não me deram nenhum ósculo santo. O que é ósculo santo? São beijos fraternais aqui, costume da época. Vocês não me deram nenhum ósculo santo, nem ligaram para isso. Mas essa mulher, desde quando eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Quando eu entrei aqui nessa casa, ninguém me deu perfume, óleo para ungir a minha cabeça. Mas quando eu entrei aqui, esta mulher pegou o seu vaso de alabastro e ungiu os meus pés. Lucas capítulo 7, versículo 47, Jesus disse: por causa disso eu digo que os seus muitos pecados, embora ela tenha pecado muito, mas todos os seus pecados estão perdoados, porque ela muito amou. Aleluia. Mas aquele a quem pouco é perdoado é porque pouco ama. Felizes são aqueles que choram, porque serão consolados. Se você ama de verdade ao Senhor, tem perdão, tem graça, tem misericórdia. Se tem arrependimento, tem recomeço. Se tem arrependimento, tem mudança, e Deus vai virar a tua história. Eu preciso citar Tiago 4:9. Sinta as vossas misérias. É isso que a Bíblia diz. Lamente, chore. O vosso riso tem que ser choro, disse Tiago. O vosso gozo tem que ser tristeza, porque nós somos pecadores. Aí ele diz, versículo 10: humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Os que choram serão consolados. Deixa eu correr. Consolados, irmãos, do hebraico parakaleo, que significa chamar para o seu lado. Olha que lindo. O hebraico aqui significa chamar para o seu lado. Quando eu choro, Ele me consola. O que está querendo dizer? Quando eu choro, Ele me chama para perto, Ele me leva para perto, Ele me abraça de perto, eu sinto Ele de perto. Eu sou chamado para o seu lado. Sabe por que tem pessoas tão distantes dEle? Não são consoladas, porque não choram, não se humilham. O apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, tinha um espinho na carne, não é? E a gente não sabe o que era esse espinho, mas ele tinha um espinho na carne. E ele diz assim: eu orei 3 vezes. Orei. Talvez Paulo chorou 3 vezes orando, dizendo: Senhor, tira esse negócio de mim, porque me incomoda. Mas Deus não tirou, não respondeu a Paulo. Não respondeu se ia tirar ou não, só disse para ele: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo disse: por causa disso, versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 12, por causa disso eu sinto prazer nas fraquezas. Aleluia. Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, eu sinto prazer, porque eu amo a Cristo. Aí eu disse: porque quando estou fraco, então eu estou forte. Aleluia. Vale a pena chorar pela causa de Cristo. Chorar é perceber que nós não podemos fazer nada, só Ele pode. Jesus está dizendo: é feliz aqueles que choram, porque eles serão consolados. Irmão, coisa maravilhosa é quando alguém está triste, aquele choro, aquelas lágrimas, e ele se sente consolado. Tem muitas dores e sofrimentos que nós não conseguimos achar alento, não é verdade?
ninguém poderia nos consolar ou nos chamar para perto pelo pecador que somos. Lembra de Apocalipse capítulo 5? Apocalipse capítulo 5, João está lá, tendo aquela visão maravilhosa, não é? Aí ele diz: eu vi um livro, ele está selado por dentro e por fora. E João diz assim: ninguém pode abrir o livro. O contexto bíblico nos leva a entender que este livro é a nossa história. Abrir este livro que João viu dependeria a nossa salvação. Aí João vê esse livro selado e ninguém pode abrir. O que João faz? Ele começa a chorar. E ele diz: e eu chorava muito, porque ninguém na terra podia abrir esse livro, nem sequer olhar para ele. Mas então alguém me tocou, um dos anciões, e disse: João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, o cordeiro, que foi morto, mas está vivo. Ele é digno de abrir o livro e de desatar os 7 selos. Agarrar a machada. Ele tem consolo para esta nação. Este choro que nós temos, um dia nós seremos consolados. A Bíblia diz, irmão, eu preciso terminar, mas olhe bem para mim. O cristão, ele chora dia após dia. Pastor, você está dizendo que nós somos infelizes? Não é isso. Você entendeu a mensagem, o que é o choro aqui? Entendeu sim ou não? É o arrependimento diário. E esse choro é renunciar às paixões, não é? Aquele que quer vir atrás de mim, negue-se a si mesmo. Tome a cruz todos os dias e venha atrás de mim, me siga. Mas isso é choro, isso é lágrima, é pisar na minha própria vontade, no meu eu. Eu não posso viver mais, você entende isso? Eu preciso renunciar o meu querer. E isto aqui é até Jesus voltar. É renúncia, é lágrimas, é tomar os céus à força. Aí você olha e tem outras pessoas, né? Que vivem do jeito que quer viver. Esses que não choram aqui, na eternidade vão chorar. A Bíblia diz isso. A Bíblia diz que ali haverá choro, né? E ranger de dentes. Não chora aqui, mas na eternidade vai chorar. Mas nós choramos aqui, e na eternidade. Diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Diz a Bíblia que Deus limpará dos olhos todas as lágrimas. Olha o que ele diz: e não haverá mais. Você está lendo isso comigo? Não haverá mais. Não, eu vou repetir: não haverá mais. Se a Bíblia está dizendo isso, é porque não vai haver mesmo. Não vai haver mais o quê? Não vai haver mais morte. Está chorando aí? Não vai haver mais pranto. Não vai haver mais grito, clamor. E também não vai haver mais dor. E ele diz: sabe por quê? Porque as primeiras coisas já passaram. João está dizendo: nós estaremos em um novo tempo, em um novo momento. Ele diz assim: é novos céus, nova terra. Aquela terra antiga não existe mais. Aquele céu antigo não existe mais, ficou no passado. Agora é eternidade, novo céu, nova terra. O sol não existe, ele é a luz que ilumina. É tudo novo, é vida nova com Deus. Jesus está dizendo: é feliz aqueles que choram, porque eles serão consolados. A Bíblia nos garante, é um preceito bíblico, irmãos, está no Antigo Testamento.
Mas é um preceito bíblico no Salmo 126. Ele diz assim: que os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Você sabe que o plantio não é fácil. Quanto tempo dura um plantio? Quantos meses dura um plantio? Eu não entendo nada disso. Quanto tempo dura? Depende do que for plantar. Uma safra boa, muito suor, para que a colheita seja feliz. Não é verdade? Mas a Bíblia diz assim: aqueles que semeiam com lágrimas vão cegar com alegria. A Bíblia diz assim: aquele que leva a preciosa semente, ele vai andando e chorando. É como se ele estiver andando e chorando, chorando e andando, andando e chorando. É misturar passos com lágrimas, não é? É misturar passos com choro. Ele vai andando e chorando, ele vai, mas ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai trazer consigo os seus molhos. Chora. Deus tem conforto para a sua vida. Deus tem consolo para a tua alma. Deus tem alegria para o seu coração. Porque a Bíblia diz assim: a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria virá ao amanhecer. Eu sinto a graça de Deus aqui. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia. Aí fora alguém chora, alguém pranteia. Aquele choro descabido, aquele choro sem fundamento, aquele choro às vezes desnecessário, porque não precisaria estar chorando, mas a vida que leva proporciona isso, não é? Não tem conforto, não tem consolo, não tem amparo, não tem respaldo, não tem alicerce, não tem apoio, por mais que esteja cercado de uma multidão. Não tem, mas aqui não. Aqui eu tenho Jesus. Posso ser órfão de pai na terra, órfão de mãe, pode não ter ninguém, mas tem Jesus. Tem conforto, tem consolo, tem alento no pior momento da sua vida, tem socorro. Ele chega sempre no momento certo e na hora certa. Lembra da mulher? Eu estou terminando. Lembra da mulher que está enterrando o seu único filho? E Jesus chega e diz: não chores. Não chores. Cheguei. Tocou no esquife, ressuscitou o menino e entregou a sua mãe. Eu quero profetizar para alguém aqui esta noite: Deus está enxugando suas lágrimas. Tem alegria. Eu comecei falando de um choro de arrependimento, mas agora Deus está trazendo ao meu coração um choro de alguém que leva a preciosa semente, um choro de alguém que passa por momentos difíceis da vida, mas que tem apoio, tem respaldo, tem alicerce, tem companheirismo, tem um ombro amigo para chorar. Tem Jesus de Nazaré. Aleluia. Glória para Deus. Meus amados, eu quero encerrar. Se coloque de pé, por favor. Minha hora foi. Mas eu quero orar por você. Eu estou sentindo de orar por você. Diz um hino aí que quem chora para Deus tem resposta. Você imagina Jesus falando para uma multidão, todo mundo sentado lá no monte, em pé, sentado em merda. E ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Imagine a multidão ouvindo Jesus.
quantos não tinham chorado e não estavam chorando? E Jesus está dizendo: no meu reino tem consolo. No meu reino tem consolo. Aleluia. Você tem chorado muito esses dias? Você tem derramado muitas lágrimas estes dias? Olha Deus trazendo resposta para o teu coração. Oh, aleluia! Oh, glória! Aleluia! E eu vou falar irmão, eu tenho uma filha. Quem tem filho sabe. E minha menina chora, hein? Pensa numa menina que chora. Às vezes até incomoda de tanto que chora. Mas papai não aguenta ver filho chorar, não é? Não aguenta ver filho chorar. Papai não aguenta. Vem cá, filho, papai vai te ajudar, vem cá. Papai não ia te dar, mas papai não aguenta ver você chorar. Vem cá, papai vai te pegar no colo, vai te abraçar. Papai vai te proteger. Às vezes acorda chorando de noite. Papai vai lá no quarto, mamãe vai lá no quarto e diz: não, papai está aqui, não chora. Não se preocupe, não tenha medo, papai está aqui, papai está aqui. Chora no seu quarto, chora de joelho, chora no carro, chora para Deus, chora para Deus, chora para Deus. Chora para Deus. Está sozinho na tua casa, chora para Deus. Está sozinho no teu carro, chora para Deus. Está impossível lá, chora para Deus. Chora. Tem resposta chegando, tem resposta chegando, tem resposta chegando. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, aqui tem lágrimas, Senhor. Nós somos um povo chorão, porque reconhecemos os nossos pecados, sabemos quem somos e quem o Senhor é, não merecemos, por isso choramos. Não somos capazes de nos salvar, por isso choramos. Não somos capazes de ser o que gostaríamos de ser, alcançar o que gostaríamos de alcançar, por isso choramos. Dependemos de Ti como filhos, por isso choramos. Mas a Tua palavra diz que tem conforto, que tem consolo. Aonde houver lágrimas aqui, Senhor, chão molhado. Tem gente que não tem mais lágrimas para chorar. Família não pode consolar, amigo não pode consolar. Não há palavras que conforte, mas anima agora, recupera agora, anima agora, renova o espírito. Eu ministro como teu profeta agora o gozo do Espírito. Senhor, resolve este problema, resolve esta situação, perdoa os pecados e dá vitória para a tua igreja. Eu oro, meu Deus, aí em casa, aonde houver alguém nos assistindo pela internet, vai socorrendo, meu Deus, vai alegrando, vai levantando o espírito e dando vitória. Eu os abençoo em nome de Jesus. Eu termino dizendo, fazendo um convite. Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida a Cristo?